Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos dando vitória. Amém? Mais uma ministração saindo aí. Que o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente aos nossos corações nesta noite. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreve no canal para fortalecê-lo. Dá o seu joinha, vai nos comentários, diz o que você achou, se serviu para você esta palavra, amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos dando vitória. Meus irmãos, o texto que iremos ler nesta noite se encontra no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11, que diz assim: Assim Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa, ele prosperamente o efetuou. Amém? Esse texto de 2 Crônicas, começando onde 1 Crônicas terminou, registra a história do reinado de Salomão, que foi entre 971 a 931 a.C., e de todos os reis de Judá, desde Roboão, em 931, e até Zedequias, em 586. Assim, o livro abrange o mesmo período de 1ª e 2ª reis, embora se concentre exclusivamente nos reis de Judá, deixando de fora os reis de Israel. O texto que lemos fala justamente quando Salomão, já assumindo o reinado, ele dá início à construção do templo, do primeiro templo. E se você voltar um pouco mais atrás, você vai ver que quando Davi ele estava no reinado, pairou um desejo em seu coração de construir uma casa para Deus. Só que pelo fato de Deus ter convocado Davi para a guerra, para guerrear, não foi permitido que isso acontecesse. Mas Deus permitiu que Davi desenhasse a planta do templo, de como é que iria ser feito, e também pelejou em algumas cidades como Adad-Ezer, e lá tirou muito ouro, tirou muito bronze, muito cobre, e deixou depositado na Ilha de Araúna para que viesse dar início à construção. Quando Davi ele morre e Salomão assume o reinado, Davi, antes disso, entrega a planta do templo para Salomão, para que Salomão viesse dar continuidade em iniciar a construção do templo. E o que eu acho mais interessante no decorrer desse texto é que há um princípio de honra. Nesta noite, eu gostaria de intitular essa mensagem como o Código da Honra. O que foi que aconteceu? Quando Davi morreu, um dos seus últimos pedidos para Salomão era que Salomão construísse o templo. Quem sabe uma pessoa como o rei, no seu primeiro reinado, poderia muito bem, para iniciar o seu reinado, construir um empreendimento para sua glória, construir o que ele quisesse construir. Mas houve um princípio de honra nesse texto. Por quê? Porque ele honrou a Davi. E, em contratempo, ele honrou também a Deus. Por quê? Porque o projeto não veio do coração de Davi. O projeto veio do coração de Deus para o coração de Davi. E a partir do momento que Salomão ele honra o seu pai em construir o templo, ele vai estar honrando a Deus. No texto em que lemos, no decorrer dele, no versículo de número 17 e 18, ele diz assim: Enquanto a ti, se quiseres andar diante de mim, como teu pai Davi andou, e fazer segundo tudo o que eu tenho te ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos,
então eu estabelecerei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará um para ser soberano em Israel. Então Deus, falando com Salomão, para que não viesse esquecer, se ele fizesse tudo quanto Deus tinha o ordenado, ele iria o fazer grande na terra. Não iria ficar nenhum período Israel sem rei. E o mais interessante é que quando você vai meditar, fazer uma análise profunda no texto, você vai observar que a partir do momento que Salomão ele inicia a construção do templo, ele também inicia a construção da casa real. E o mais interessante é que após a construção da casa de Deus, que durou 20 anos para ser construída, também foi o mesmo período que levou para construir a casa real. No mesmo período em que a igreja de Jerusalém, o templo de Jerusalém, foi iniciado, é bem provável que a casa de Salomão também tinha sido iniciada. Mas não é só aí, não para só por aí. No capítulo 8 de 2 Crônicas, versículo 1 diz assim: e sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que as cidades que Irão havia restaurado para Salomão, Salomão as edificou e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Amatzobá e predominou contra ela, e ali edificou Tadmor no deserto, e todas as cidades armazéns, as quais edificou em Amate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortificadas com muros, portas e barras, e Baalete, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades das carruagens, e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Não para por aí. Depois que a igreja e a casa foi construída, ele foi procurar ver essas habitações, a qual ele também conquistou. Quando ele se propôs a cumprir o propósito do coração de Deus para o coração de seu pai, e nesse mesmo ato, ele honrando a seu pai, Deus ele fez próspero no seu reinado. Além de ele ter terminado de construir a sua casa, junto com o templo, as cidades que ele conquistou, como forma de honra, em cada cidade, quem sabe, ele poderia ter colocado uma igreja, um templo, para adorar ao Deus dos céus, ao Deus de Israel. Então, o código da honra veio nisso, nele ter honrado ao Pai e automaticamente honrado a Deus. Deus, a partir do momento em que nós o honramos, ele nos retribui com bênçãos e bênçãos sem medidas. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Noite de paz.